Olá, Deus abençoe você, 18º episódio do podcast Leia a Bíblia Comigo em um Ano, o podcast mais amado do Brasil. Estamos avançando aqui na história dos patriarcas, hoje leremos Gênesis, capítulo 35 e 36, e para você ler em casa, tarefa aí de casa, Jó, capítulo 25 e 26, para você ler depois. Quero perguntar se está funcionando o grupo de estudo bíblico. Você já tem um grupo de estudo bíblico? Nem que seja com seu marido, com seu filho, com a sua vizinha, com a sua amiga da igreja. Faça um grupo no WhatsApp. Todo dia vocês mandam uma para outra o que você entendeu da Bíblia. Pergunta se a outra já leu, o outro já leu. Motiva, né? A gente precisa de motivar um ao outro. É muito bom. Ou se você puder encontrar pessoalmente, melhor ainda, né? Talvez você tenha tempo, seja aposentado, ou seja esposa. Ou um grupo no WhatsApp com várias pessoas aí da igreja, uma vez na semana, na casa de cada um, vocês se reúnem, tomam um chá, um café, cada um oferece ali um jantar ou um lanchinho e partilham sobre, cada um apresenta ali um dos dias, né? Fala sobre um dos dias da semana do estudo bíblico. É muito importante, gente, vamos ler a Bíblia junto. Então, vamos começar já com Gênesis 35. Deus disse a Jacó: vamos, sobe a Betel e fica ali. Levanta um altar nesse lugar ao Deus que se manifestou a ti, quando fugias diante do teu irmão Esaú. Jacó disse à sua família e à sua gente: tirai do meio de vós os deuses estrangeiros, purificai-vos e mudai vossos vestidos. Eu vou subir a Betel, onde levarei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha aflição, e que esteve comigo durante a minha viagem. Entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham, assim como os brincos que traziam nas orelhas, e Jacó enterrou-os debaixo de um terebinto, perto de Siquém. Partindo dali, Deus semeou o pânico nas cidades circunvizinhas, de sorte que não perseguiram os filhos de Jacó. Chegou, portanto, Jacó com toda a sua gente a Luza, na terra de Canaã, hoje Betel. Levantou ali um altar e deu a esse lugar o nome de El Betel, porque foi ali que Deus lhe aparecera quando fugia do seu irmão. Foi então que morreu Débora, ama de Rebeca, e foi ali sepultada, ao pé de Betel, debaixo de um carvalho ao qual se chamou Carvalho do Pranto. Quando Jacó voltou de Padã Aram, Deus apareceu-lhe novamente e o abençoou. Teu nome, disse ele, é Jacó. Tu não te chamarás mais assim, mas Israel, e chamou Israel. Deus disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te. De ti nascerão um povo e uma assembleia de povos, e de teus rins sairão reis. A terra que dei a Abraão e Isaque darei a ti e à tua posteridade. Depois Deus retirou-se de junto dele. No mesmo lugar onde Deus lhe falou, Jacó erigiu uma estela sobre a qual fez uma libação e derramou óleo. E deu ao nome de Betel, ao lugar onde Deus lhe tinha falado. E partiram de Betel. Quando estavam a pouca distância de Éfrata, Raquel deu à luz, e o seu parto foi penoso. Durante as dores do parto, a parteira disse-lhe: não temas, porque ainda terás esse filho. E estando prestes a render a alma, porque estava agonizante, ela chamou o filho de Benoni. Seu pai, porém, chamou-o de Benjamim. Raquel expirou e foi sepultada no caminho de Éfrata, hoje Belém. Jacó erigiu uma estela sobre o seu túmulo. É a estela do túmulo de Raquel, que existe ainda hoje. Israel partiu e plantou sua tenda além de Migdal-Eder. Foi durante sua estada nessa região que Ruben foi dormir com Bala, concubina de seu pai, e Israel soube. Os filhos de Jacó foram em número de 12, filhos de Lia: Ruben, primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zabulon. Filhos de Raquel: José e Benjamim. Filhos de Bala, escrava de Raquel: Dan e Neftali. Filhos de Zelfa, escrava de Lia: Gade e Azer.
Tais são os filhos nascidos a Jacó em Padã Aram. Jacó foi para junto de seu pai Isaque em Mambré, em Cariate Arbe, hoje Hebrom, onde tinham habitado Abraão e Isaque. E todos os dias de vida de Isaque foram 180 anos, e morreu. E a morte reuniu aos seus, velho e saciado de dias. Esaú e Jacó, seus filhos, sepultaram-no. Gênesis capítulo 36. Eis a descendência de Esaú, também chamado Edom. Esaú tomou suas mulheres entre as filhas de Canaã: Ada, filha de Elon, o Iteu, Oolibama, filha de Ana, filha de Sebeon, o Eveu, e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nabaiote. Ada deu a Esaú Elifaz, Basemate deu à luz Rauel, e Oolibama deu à luz Jeus, Jalã e Coré. Tais são os filhos nascidos a Esaú na terra de Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e suas filhas, assim como todo o seu pessoal, seus rebanhos, seus animais e todos os seus bens que tinha adquirido na terra de Canaã, e mudou-se para longe do seu irmão Jacó. Seus bens eram, com efeito, numerosos demais para que pudessem morar juntos. Na terra em que habitavam, não lhes bastava, por causa dos seus muitos rebanhos. Esaú estabeleceu-se na montanha de Seir. Esaú chamava-se também Edom. Eis a descendência de Esaú, pai de Edom, na montanha de Seir. Esses são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Rauel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Cefo, Gatã e Senês. Elifaz, filho de Esaú, tomou uma concubina, Tamna, que deu à luz a Amaleque. Esses são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E eis os filhos de Rauel: Naat, Zara, Sama e Mesa. São esses os filhos de Basemate, mulher de Esaú. Eis os filhos de Oolibama, filha de Ana, filha de Sebeon, mulher de Esaú. Ela deu à luz Esaú, Jeus, Jalã e Coré. Eis os chefes das tribos dos filhos de Esaú: filhos de Elifaz, primogênito de Esaú, o chefe Temã, o chefe Omar, o chefe Cefo, o chefe Senás, o chefe Coré, o chefe Gatã, o chefe Amaleque. Estes são os chefes saídos de Elifaz, na terra de Edom. Tais são os filhos de Ana, filhos de Rauel, filhos de Esaú: o chefe Naat, o chefe Zara, o chefe Sama, o chefe Mesa. Tais são os chefes saídos de Rauel, na terra de Edom. Estes são os filhos de Basemate, mulher de Esaú, filhos de Oolibama, mulher de Esaú, chefe Jeus, chefe Jalã e o chefe Coré. Estes são os chefes saídos de Oolibama, filha de Ana e mulher de Esaú. Tais são os filhos de Esaú, e esses são os seus chefes, isto é, de Edom. E eis os filhos de Seir, o Oreu, que habitava naquela terra: Lotã, Sobal, Sebeon, Ana, Dizon, Ezer e Dizã. Tais são os chefes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã foram Ori e Emã. A irmã de Lota era Tamna. Eis os filhos de Sobal: Alvã, Manaat, Ebal, Cefo e Onã. Eis os filhos de Sebeon: Aia e Ana. Foi esta Ana que encontrou no deserto fonte de água quente quando pastoreava os jumentos de Sebeon, seu pai. Eis os filhos de Ana: Dizon e Oolibama, filha de Ana. Eis os filhos de Dizon: Ramdã, Ezabã, Jetraã e Caraã. Eis os filhos de Ezer: Balaã, Zavã e Acã. Eis os filhos de Dizã: Uzi e Aram. Eis os chefes dos Oreus: o chefe Lotã e o chefe Sobal, o chefe Sebeon e o chefe Aná, o chefe Dizon, o chefe Ezer, o chefe Dizã. Esses são os chefes dos Oreus que governavam na terra de Seir. Estes são reis que reinaram na terra de Edom, antes que os filhos de Israel tivessem rei. Bela, filho de Beor, reinou em Edom. Sua cidade chamava-se Denaba. Morrendo Bela, Jobabe, filho de Zara, de Bosra, reinou em seu lugar. Morto Jobabe,
Husã, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. Morto Husã, Hadad, filho de Badad, reinou em seu lugar. Ele derrotou Madian nas terras de Moabe. Sua cidade chamava-se Avite. Morto Hadad, Semla de Masreca reinou em seu lugar. Morto Semla, reinou em seu lugar Saul, de Rehobote, que está perto do rio. Com a morte de Saul, Balaanã, filho de Acor, reinou em seu lugar. Com a morte de Balaanã, filho de Acor, Adar reinou em seu lugar. Sua cidade chamava-se Faú. Sua mulher chamava-se Meetabel, filha de Mastred, filha de Mesaabe. Eis os nomes dos chefes saídos de Esaú, segundo suas tribos, seus territórios e seus nomes: o chefe Tâmina, o chefe Alva e o chefe Getet, o chefe Olibama, o chefe Ela, o chefe Finom, o chefe Senez, o chefe Temã, o chefe Mabizar, o chefe Magdael, o chefe Irã. Esses são os chefes de Edom, segundo suas residências na terra em que ocupavam. Eis aí Esaú, pai de Edom. Gente, eu sei que quando a gente começa a ler na Bíblia essas genealogias, né? Fulano que gerou Beltrano, que gerou Cicrano, que foi chefe, que foi rei. Eu sei que pode parecer um pouco entediante, mas não se impaciente. Isso é importante porque, em primeiro lugar, isso diz do estilo literário, né? É um estilo literário. Para o homem bíblico, para o homem oriental, era muito importante. E esse livro, Gênesis, Gênese quer dizer origem, princípio, né, do grego. Ele narra o princípio de todas as coisas. Então, cada nome desse aqui tem um sentido na história do povo de Deus, nas guerras. Por exemplo, Esaú fez o que o pai dele pediu para não fazer, que era casar com mulher cananita. Ele desobedeceu o pai e a mãe como uma birra pelo pai ter abençoado, ter sido enganado e abençoado Jacó, e não ele. Só que o pai disse, não faça isso. Por quê? Porque Deus tinha pedido para o pai pedir para eles não se casarem com mulheres cananeias, com mulheres que eram idólatras, adoravam outros deuses. Então, dessa desobediência de Esaú, muitos desses nomes aqui se tornaram os principais, os povos. Isso aqui deu origem a povos que se tornaram principais inimigos de Israel, que lutaram contra Israel. Por exemplo, Amaleque, os amalecitas, que tiveram inúmeras guerras com Israel, que mataram muitos judeus. Sabe, foram inimigos ferrenhos. Então, cada nome desse aqui, gente, tem um sentido. Por exemplo, outras tribos que saíram daqui, como a tribo de Coré, a tribo de Jeúsa, de Elifaz, posteriormente se tornaram inimigos de Israel. Então, essas genealogias, elas são importantes. Eu sei que às vezes é entediante, eu sei que às vezes você pode ficar cansado, mas vamos fazer esse esforço, sabe? Porque é a palavra de Deus. E a gente vai mergulhando também no itinerário bíblico, né? No que ele quis dizer, do que a Bíblia quer dizer e no sentido profundo. Quando agora para o capítulo anterior, nós vemos que Jacó, a vida de Jacó, gente, é marcada por mentira, manipulação, né? A violência também, mas Deus continua sendo fiel à sua aliança e continua fazendo algo novo. Deus continua fazendo algo novo. Isso, apesar do pecado, apesar da fragilidade, apesar dos limites, né, do ser humano, Deus é fiel à sua aliança. Ele fez aliança com Abraão, que passou para Isaac e agora passou para Jacó. E Deus protegeu Jacó em todo o seu caminho, mas não fez Jacó deixar de lidar com as consequências dos seus erros, né? Claro. E você sabe, dentro do contexto, mas mudando de assunto, o que muitas vezes faz a gente ter dificuldade de entender a Bíblia é que a gente quer que a Bíblia acabe com uma história como a da Disney, né? Uma história previsível, que no final acontece assim, o mal é punido, o bem vence, o príncipe se casa com a donzela, mas a Bíblia é uma história imprevisível, sabe? Que traz conflito, que traz drama, que traz dificuldades, mas que narra a história do povo de Deus. E de Deus que é fiel com o povo frágil, com o povo limitado. Mesmo apesar dos seus limites, né, ele foi fiel a Deus, ele lutou para se levantar, né? Ele foi um homem de Deus, ele ensinou os seus filhos, né, a não se relacionarem com idólatras, a seguirem as leis de Deus, né? E Deus sempre foi fiel, óbvio, às suas promessas. Como eu dizia, Jacó foi fiel. Você vê no versículo 2, né? Onde ele passava, gente, versículo 1, aliás, ele fez um altar, ele, sabe, agradecia a Deus, ele rezava antes de fazer as coisas. No versículo 2 em diante, ele disse para sua família, tira tudo que é outros deuses aqui, porque eles vinham de uma cultura de adoração de vários deuses. Ele falou, joga fora.
E ele jogou tudo isso fora e pediu: purificai-vos. Depois ele disse: vamos subir a Betel, o lugar onde Deus me ouviu na minha aflição, né? Entregar a Jacó tudo, os deuses estrangeiros, até os brincos, e ele enterrou debaixo, sabe, de uma árvore, porque eles poderiam derreter os brincos de ouro e fazer um ídolo para adorar, né? A imagem, que era a representação de um deus, né? E Deus foi confirmando também a luta dele, a fidelidade dele. Mesmo nas quedas dele, ele se levantava e tentou ser fiel. No versículo 7, né, do primeiro capítulo, que nós lemos, Gênesis 35, ele levantou o altar a Deus, chamou El Betel, né? Aí morreu a sua esposa depois, né? Raquel, que era a esposa que ele amava. Depois, mais uma vez, a Bíblia disse, no versículo 10, aqui Gênesis 35, que o nome dele foi mudado, né, de Jacó para Israel, porque ele lutou com Deus e venceu, né? Versículo 11, olha Deus dizendo de novo o que Deus disse a Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso, Jacó. Sê fecundo, multiplica-te. De ti nascerão um povo e uma assembleia de povos. Dos teus rins sairão reis. Ou seja, o que Deus prometeu a Abraão? Terra, né? Terra prometida. Uma dinastia real, né? E uma bênção que se espalharia por todo o mundo. A dinastia real veio com Davi, com os reis, a terra é a terra santa, e a bênção que se espalhou por todo o mundo veio em Jesus, né? Que daí a mensagem deixou de ser só para os judeus e foi para todo mundo. Nós somos cristãos por causa dessa bênção que Deus prometeu a Abraão, não é? Que alcançou o mundo todo, né? E aqui é legal, interessante, né? Que do versículo 21 em diante, 22, começa a falar o nome das pessoas, né? O nome dos filhos. Você vê que diz aqui que Rúben dormiu com a concubina do seu pai, né? Ele era o primogênito. Por isso ele não recebeu a bênção, porque ele já pisou na bola. Depois, os outros filhos, né? O segundo e o terceiro também pisaram na bola e a bênção acabou vindo para Judá, né? Como eu expliquei ontem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Escreva aqui agora o que mais te tocou, a parte da palavra, da explicação. Isso é muito importante. Vá firme aí no seu grupo de estudo bíblico. Então, tarefinha de casa, Jó 25 e 26. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo. E assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano. Vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família. Deus abençoe você, muitíssimo bem-vindo ao nosso podcast diário aqui no meu canal no YouTube, youtube.com/Padre Adriano Zandoná. Seja muitíssimo bem-vindo, filho, filha. Se você está chegando aqui, se hoje é a sua primeira vez, convido você a se inscrever no canal, a vir fazer parte da nossa família. Aqui a gente reza um pelo outro. Todos os dias o Padre publica conteúdos aqui relevantes, tem a homilia do dia, tem orações poderosas, a playlist da oração poderosa. Eu aconselho você a deixar rolando aí no seu salão de beleza, no seu supermercado baixinho aí, no seu ambiente, para consagrar o ambiente, as pessoas, tudo que se vive a Deus, tá certo? Vamos lá então. Hoje, Gênesis 37, vamos entrar na história de José e como leitura suplementar já deixo Jó 27 e 28. Leia Jó 27 e 28, não deixe de ler, que é a leitura suplementar para você ler ainda hoje, tá bom? Hoje vai ser um capítulo só, porque hoje o capítulo é muito importante. Presta atenção, gente. Isso que a gente está vivendo agora, as 12 tribos, José, isso é o que vai dar fundamento a toda a história da salvação. Então a gente precisa ler com muitíssima atenção, tá certo? Gênesis 37. Jacó habitou na região onde seu pai havia morado, na terra de Canaã. Eis a história da descendência de Jacó. José, ainda jovem, com a idade de 17 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos, os filhos de Bala e os filhos de Zelfa, mulheres de seu pai. E ele contou ao seu pai as más conversas dos irmãos. Israel amava José mais do que todos os outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e mandara-lhe fazer uma túnica de várias cores. Seus irmãos
Vendo que seu pai o preferia a eles, começaram a odiá-lo. Não podiam mais tratá-lo com bons modos. Ora, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, que o detestaram ainda mais. José disse-lhe: ouvi o sonho que eu tive. Estávamos ligando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e se pôs de pé, enquanto os vossos o cercavam e se prostravam diante dele. Seus irmãos disseram-lhe: quererias porventura reinar sobre nós e tornar-te o nosso senhor? E odiaram-no ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda um outro sonho, que contou aos seus irmãos. Tive, disse ele, ainda um sonho. O sol, a lua e as 11 estrelas prostravam-se diante de mim. Ele contou isso ao seu pai e aos seus irmãos, mas foi repreendido por seu pai. Que significa, disse-lhe ele, este sonho que tiveste? Viremos acaso eu e tua mãe e teus irmãos a nos prostrar por terra diante de ti? Seus irmãos ficaram, pois, com inveja dele. Mas seu pai guardou a lembrança desse acontecimento. Os irmãos de José foram apacentar os rebanhos de seu pai em Siquém. Israel disse a José: teus irmãos guardam os rebanhos em Siquém. Vem, vou mandar-te a eles. Eis-me aqui, respondeu José. Vai, pois, ver se corre tudo bem aos teus irmãos e ao rebanho, e traze-me notícias deles. Enviou-o do vale de Hebrom e José foi a Siquém. Um homem encontrou-o vagando pelo campo. Que buscas? Perguntou ele. Busco meus irmãos, respondeu ele. Dize-me onde apacentam os rebanhos. Este homem respondeu: partiram daqui e ouvi-os dizer: vamos para Dotaim. Partiu então José em busca dos seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles o viram de longe. Antes que José se aproximaram, combinaram entre si como o haveriam de matar. E disseram uns aos outros: eis o sonhador que chega. Vamos, matemo-lo e atiremo-lo numa cisterna. Diremos depois que uma fera o devorou, e então veremos de que lhe aproveitam os seus sonhos. Ouvindo-o, porém, Rúben quis livrá-lo de suas mãos. Não lhe tiremos a vida, disse ele. Não derrameis sangue. Jogai-o naquela cisterna no deserto, mas não levanteis vossa mão contra ele. Pois Rúben pensava livrá-los de suas mãos para o reconduzir ao pai. Quando José se aproximou de seus irmãos, eles o despojaram de sua túnica, daquela bela túnica de várias cores que trazia, e jogaram-no numa cisterna velha, que não tinha água. E sentando-se para comer, eis que, levantando os olhos, viram surgir no horizonte uma caravana de ismaelitas, vinda de Galaade. Seus camelos estavam carregados de resina, de bálsamo e de ládano, que transportavam para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que nos aproveita matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas. Não levantemos nossas mãos contra ele, pois afinal é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E quando passaram os negociantes madianitas, tiraram José da cisterna e venderam-no por 20 moedas de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Rúben voltou à cisterna, e eis que José já não estava ali. Rasgou então suas vestes e voltou para junto dos seus irmãos. O menino desapareceu, disse ele, e eu para onde irei? Tomaram então a túnica de José, mataram um cabrito e a mergulharam no seu sangue, e mandaram-na levar ao seu pai com essa mensagem: eis o que encontramos, vê se não é porventura a túnica do teu filho. Jacó reconheceu-a e exclamou: é a túnica do meu filho. Uma fera o devorou. José foi estraçalhado. E rasgando as vestes cobriu-se de saco e chorou o seu filho por muito tempo. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele não aceitou nenhuma condolência. É chorando, disse ele, que descerei para junto do meu filho na habitação dos mortos. Foi assim que o seu pai o chorou.
Os madianitas venderam-no a Potifar no Egito, o eunuco do faraó e chefe da guarda. Gênesis 37. Eu não sei se você já leu essa passagem antes. Se você leu, escreve aqui nos comentários. Sim, padre, já li. Veja bem, Jacó teve 12 filhos. 2 somente nasceram de Raquel, a mulher que ele mais amava, que era José, e Benjamim, que era o mais novinho. Alguns nasceram das escravas, outros nasceram de Lia. Aí você já vê o problema, né, da poligamia. Quando um filho é privilegiado pelo pai, né, pela mãe, isso gera um problema que dura gerações, né? Você que é pai e mãe, cuidado. Eu sei que tem um filho mais fácil de lidar, uma filha que talvez se parece mais com você, a gente se afeiçoa, né, a quem é mais leve, né, a quem dá menos trabalho. Mas cuidado. E claro, isso não justifica o crime dos irmãos, né, gente? Que crime hediondo. Por inveja de José, eles tramaram matá-lo, né? Como eu disse, era uma sociedade violenta, gente, era tribal, era bem diferente da nossa, né? Mas por inveja, eles decidiram matá-lo e Rúben, o mais velho, interviu, né, para jogá-lo na cisterna e depois o venderam para essa caravana de ismaelitas, que eram os descendentes de Ismael, né, os islâmicos, já que não tinham esse nome na época, né? Mas a gente percebe, claro, José ele teve os sonhos, mas ele era um adolescente, né? Ele falou dos sonhos sem maldade, né? Ele falou, olha, Deus me revelou que de fato, nesse sonho, que de fato aconteceu lá no Egito posteriormente, né? Os irmãos se prostraram diante dele. Israel não foi extinta por causa dele, que deu alimento, né, para os irmãos, para a família, numa época de fome, profunda fome. Mas a gente vê o poder nefasto da inveja. Um coração que se deixa dominar pela inveja está dominado pelo demônio por toda sorte de maldade. Não estou falando que está tendo uma possessão, não é isso. Mas que a inveja nos cega e ela nos conduz à maldade extrema, gente. A inveja nos conduz à maldade. Você que sente inveja de alguém, se confesse, peça a Deus para tirar essa inveja do seu coração. Porque, olha, a inveja leva irmão a matar irmão. Nós vimos isso na história de Caim e de Abel. A inveja, eles queriam matar o irmão a sangue frio por inveja. Sabe? E o venderam, claro, tem um desígnio de Deus ali, José era o escolhido, e através de José muitas coisas aconteceram, mas José era um homem justo, um homem bom, um homem de Deus, que vai provar isso várias vezes, né? E essa história é muito triste. Sobretudo, nós temos que lutar contra a inveja em todos os ambientes, mas sobretudo em família. Você que tem inveja do seu irmão, ou que sofre inveja, reze por isso. A inveja não pode acontecer entre irmãos. Às vezes é normal a gente sentir a inveja, mas não podemos consentir com a inveja. Com a inveja, né, deixar que ela cresça, assumi-la dentro de nós, não. E a gente vê a história da fragilidade, né? José que privilegia um filho, é um pecado, é uma fragilidade. Os irmãos que querem matar o outro irmão, né? A gente vê a inveja, o mal tomando conta do coração, o ressentimento. Por isso que a gente tem que arrancar essas ervas daninhas do nosso coração. O mal, o ressentimento, a inveja, porque isso nos leva a agir impulsionados pelo diabo e fazer muito mal. E essa raiz da inveja, do ressentimento, nos faz acreditar que algo que o outro tem deveria ser nosso, né? E às vezes a gente pode olhar e falar, eu nunca faria isso que os irmãos de José fez. Cuidado, quando a inveja, o ciúme crescem dentro da gente, eles geram uma raiz de ressentimento que pode levar a gente a fazer muito mal e ver o mal como normal, infelizmente, né? E como lidar com tudo isso, gente? Em primeiro lugar, reconhecer quando a inveja criar raiz dentro de nós, né? Pedir a Deus ajuda e reconhecer que tudo que nós temos e o que o outro tem é dom de Deus. Se você não tem, porque não é seu, porque Deus não quis que você tivesse, né? E depois nós temos a leitura suplementar de hoje, que é Jó 27 e 28, né? Muito interessante também, né? Nós vemos em Jó 27, né? Que ele se recusa, sabe, a amaldiçoar a Deus, se recusa a fazer o que é ruim, ele permanece fiel a Deus e reconhecendo, né, a grandeza de Deus, as obras de Deus. Depois, versículo 27 também, ele faz um elogio à sabedoria divina, né? À sabedoria, o homem sábio, a mulher sábia. Muito interessante o livro de Jó. Você tem lido aí como leitura suplementar, espero que você esteja lendo mesmo, que é muito importante, né? Hoje é 27 e 28. O livro de Jó, gente, ele foi escrito como uma novela bíblica, né? Um estilo literário que é uma narrativa como se fosse uma novela. E ele mostra o sofrimento do justo, né? O justo que sofre
sem, assim, humanamente falando, uma razão, sem merecer, né? Os justos também sofrem, a provação que vem sobre quem faz o bem também, né? E ele é um exemplo, porque apesar de ter perdido tudo, ele permaneceu fiel, né? Os amigos diziam, amaldiçoa a Deus e morre. E ele disse, não, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. O interessante é que Jó reconheceu que na provação ou na alegria, Deus continuava sendo bom, Deus continuava estando com ele. E ele também provou, porque na época se tinha uma compreensão de que quem sofria era porque tinha pecado, cometido um grave pecado, né? Por isso que estava pagando. E Jó mostrou que ele não tinha cometido nenhum pecado, mas os sofrimentos às vezes são um mistério da vida, né, gente? Eles acontecem. Tem coisas que nós só vamos entender na eternidade. Tem coisas que só vamos entender na eternidade. Mas precisamos continuar fiéis em oração, carregando a nossa cruz de cada dia como Jesus e fazendo o bem. Convido você a escrever aqui nos comentários o que mais te tocou, a parte, a palavra, o que mais te tocou. Nós vamos mergulhar agora na história de José, né? Aí o nosso estudo é assim. Tem dias que vai a 20 minutos, tem dias que termina com 12, 13, depende, né? A gente vai seguindo o fluxo, mas escreve aqui o que mais te tocou, tá bom? Dê sobre você a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, seja muitíssimo bem-vindo ao nosso podcast diário, Leia a Bíblia comigo em um ano, hoje 20º episódio, vamos ler Gênesis 38, Jó, leitura suplementar, Jó 29 e 30, por favor, leve a sério essa questão da leitura complementar, leia depois o livro de Jó 29 e 30, porque esses livros suplementares, eles são importantes, gente, para no final do ano você entender o todo que é a Bíblia, tá bom? Olha, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, deixa já seu joinha, seu like, sua curtida nesse vídeo, isso nos ajuda o YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas. Escreva aqui nos comentários também os seus pedidos de oração, quero rezar por você como sacerdote. Gênesis 38, vamos então mergulhar na palavra do Senhor. Hoje é só um capítulo, tem dia que são 2, tem dia que são 3, tem dia que é 1, nós vamos seguindo o fluxo do nosso método aqui ao longo do ano. Naquele tempo, Judá, apartando-se dos seus irmãos, foi para a casa de um homem de Odolã, chamado Ira. Judá viu ali a filha de um cananeu, de nome Sué, e desposou-a, unindo-se a ela. Ela concebeu e deu à luz a um filho, ao qual chamou Er. Concebeu novamente e deu ao mundo um filho, e deu-lhe o nome de Onã. E teve ainda um filho que chamou de Sela. Judá estava em Cazibe, na ocasião desse nascimento. Judá escolheu para Er, seu primogênito, uma mulher chamada Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e o Senhor o feriu de morte. Então Judá disse a Onã: Vai, toma a mulher do teu irmão, cumpre o dever da lei do levirato e suscita uma posteridade, uma descendência ao teu irmão. Mas Onã, que sabia que essa posteridade não seria dele, maculava-se por terra cada vez que se unia à mulher do seu irmão, para não dar a ela posteridade. Seu comportamento desagradou ao Senhor, que o feriu de morte também. E Judá disse a Tamar, sua nora: Conserva-te viúva em casa de teu pai, até que o meu filho Sela se torne adulto. Não é bom, pensava ele, que também ele morra como seus irmãos. E Tamar voltou a habitar na casa paterna. Muito tempo depois, morreu a filha de Sué, mulher de Judá. Passado o luto, subiu Judá a Tamna para a tosquia de suas ovelhas, com seu amigo Ira, o Odolamita. E foi noticiado a Tamar: Eis que o teu sogro sobe a Tamna para a tosquia de ovelhas. Depôs ela então os seus vestidos de viúva, cobriu-se com um véu, e assim disfarçada, assentou-se à entrada de Enaim, que se encontra no caminho de Tamna, pois via que Sela tinha crescido e não lhe tinham dado por mulher. Judá, vendo-a, julgou tratar-se de uma prostituta, porque tinha coberto o rosto. E chegando-se a ela no caminho, disse: Queres juntar-te comigo? Ignorava ele que se tratava de sua nora. Ela respondeu: O que me darás para juntar-me contigo? Ele respondeu: Mandarei a ti um cabrito do meu rebanho. Está bem, mas dai-me então um penhor, até que o tenhas enviado. Que penhor queres que eu te dê? Teu anel, teu cordão e o bastão que tens na mão. Ele os entregou em seguida,
E em seguida aproximou-se dela, e ela concebeu. E levantando-se partiu, tirou o seu véu e retomou seus vestidos de viúva. E Judá mandou-lhe o cabrito por seu amigo, o Odolamita, para retirar o penhor das mãos daquela mulher. Mas ele, não a encontrando, perguntou aos habitantes do lugar: onde está aquela prostituta que estava em Enaim, à beira do caminho? Responderam-lhe: não há prostituta nesse lugar. Ele voltou para junto de Judá. Não a encontrei, disse ele. E os moradores daquele lugar disseram-me que não havia nenhuma prostituta ali. Guarda ela o meu penhor, respondeu Judá. Não nos tornemos ridículos. Eu mandei o cabrito, e tu, porém, não a encontraste. Mais ou menos 3 meses depois, vieram dizer a Judá: Tamar, tua nora, conduziu-se mal. Vê-se que está grávida. Judá respondeu: tirai-a para fora, que ela seja queimada. E enquanto era conduzida, ela mandou dizer ao seu sogro: concebia do homem a quem pertence tudo isso. Examine bem, ajuntou ela, de quem são esse anel, este cordão e esse bastão. Judá, reconhecendo-os, exclamou: ela é mais justa do que eu, pois que não a dei ao meu filho Sela, e não a conheceu mais. E na ocasião de dar à luz, eis que ela trazia 2 gêmeos no seu ventre. No parto, saindo a mão, a parteira tomou-a e atou nela um fio vermelho, dizendo: este é o que saiu primeiro. Mas como ele retirasse a mão, saiu seu irmão. Que brecha fizeste, exclamou a parteira. Que a brecha esteja sobre ti. E chamou-lhe de Farés. Em seguida veio seu irmão, com um fio vermelho atado na mão, e deu-lhe o nome de Zara. Gente, aqui o livro do Gênesis abre uma janela para falar da história de Judá. É importante, que nós estamos na história de José. Mas aqui em Gênesis 38, a Bíblia fala de Judá, porque, como eu disse, Judá é o 4º filho sobre o qual vai cair a bênção da primogenitura e que vai ser o patriarca ali, né? Da tribo dele vai vir Davi, vai vir Jesus, né? Mas a gente vê mais uma vez a fraqueza humana, a maldade, o pecado acontecendo aqui. Em primeiro lugar, no Antigo Testamento, não haviam as leis morais, sexuais que existem a partir de Jesus. Claro, existiam algumas leis, mas não existiam leis morais, por exemplo, do concubinato. Que nem um cristão não pode ter uma concubina, não pode sair com prostituta, não pode viver o pecado, o sexo fora do casamento, que é a fornicação. Nós vamos ver isso no Novo Testamento. Mas nessa época, o povo ainda estava em formação, né? A lei não tinha sido plenificada. A lei só ficou perfeita, a lei de Moisés que eles seguiam, quando Jesus veio, que ele é o cumprimento da lei, né? Então, existia muito dessas coisas. O homem tem muitas esposas, né? Ele saiu e ia dormir com uma prostituta. Não é que está certo, não. Deus e a Bíblia não estão falando que está certo. Eu só estou explicando para te dar um contexto, né? Que naquela época era diferente, não existiam essas leis desse tipo de coisa. Só que era ela, né? Porque ela queria uma descendência, em primeiro lugar. O marido dela morreu primeiro. Aí o segundo filho, né? Porque existia uma lei, a lei do levirato. Se uma esposa, o irmão morresse e a esposa não tivesse filho, a esposa do irmão, o outro irmão tinha que acolhê-la, tinha que sair com ela, né? Tinha que dormir com ela para dar uma descendência, para que ela engravidasse e tivesse um filho, né? Mas Onã, ele sabia que a posteridade não seria dele, ou seja, ele sabia que se ele a engravidasse, ele não poderia ficar com os bens que iriam para ela, né? Ele era mau. Então ele se maculava por terra. O que isso quer dizer? O coito interrompido, né? Ele ejaculava fora para ela não engravidar. Então esse comportamento desagradou a Deus, né? Porque era a lei de Deus, dele dar uma descendência ao seu irmão que morreu. Mas o sogro dela disse: vai para a casa do seu pai, o que era uma desonra para uma mulher casada voltar para a casa do pai. Ela não podia, mas o Judá pediu e disse que quando o seu filho mais novo crescesse, né, ele a receberia como mulher e daria uma descendência. Só que ela era velha, o menino era novo, não queriam dividir mais com ela os bens, então não deram Sela, o menino mais novo, a ela. Então ela apelou, né? Se vestiu de prostituta, engravidou do seu próprio sogro, né? E o sogro deu uma descendência a ela, e ela provou, mostrando ali o anel, mostrando tudo aquilo, né? A gente vê uma história de pecado, uma história confusa, né? Mas enfim, no meio da história humana, que é essa confusão, Deus
faz também a sua história com o povo, né? E a Bíblia não esconde nada, gente. Eu gosto da Bíblia, que a Bíblia é um livro muito honesto, né? Ela não esconde nada, ela mostra a fraqueza do coração humano, ela mostra os limites, os erros, os pecados, né? E esses filhos de Judá que são narrados aqui, eles são importantes, porque depois, da descendência deles, vai vir Davi, vai ver Jesus, o Farés, né? O Zara, e assim por diante. Outra coisa que é importante dizer ali, né? Do Onã, né, que não quis dar uma descendência para sua esposa. Deus ficou com raiva assim, né? A ira dele aconteceu, ficar com raiva é uma maneira de dizer. E ele não aprova quando a gente separa o ato procriativo do propósito sexual, né? O ato sexual é para o bem dos esposos, mas é também para a procriação, para que a vida venha ao mundo, né? Deus não se agrada quando se vive só como uma aventura. Nós vemos uma confusão, né, gente? É fraqueza, é erro sobre erro, é pecado sobre pecado. É Judá, os filhos de Judá que pisam na bola, é Judá que não dá o filho mais novo para ela, é ela que se veste de prostituta, né? E quando a gente olha para a genealogia de Jesus, você sabe que Mateus narra, né, que a genealogia de Jesus, para mostrar que ele é da tribo de Judá, porque isso era muito importante para dizer que ele era o Messias e para dizer que Deus cumpre as suas promessas. Entre as mulheres está mencionada Tamar, né? Bessabeia, com quem a esposa Saul, Davi pecou posteriormente, Raabe, que foi uma prostituta. Isso revela, né, que Deus pode fazer coisas incríveis quando a gente deixa Ele ser o Senhor da nossa vida, mesmo apesar do nosso pecado. A gente não deve viver em pecado, não. Temos que lutar, porque o pecado atrai maldição e trouxe morte para os filhos de Judá, né? O salário do pecado é a morte. Mas mesmo no meio da nossa história confusa, né, Deus se encarna. Você vê, por isso que a encarnação de Jesus foi sempre tão defendida pela igreja. Porque se Jesus não se encarna, se Deus não se torna homem, não assume a nossa vida, a nossa natureza, Ele não pode salvar e redimir a nossa natureza a partir de dentro. Ele foi igual a nós em tudo, menos no pecado. E dizia Santo Irineu de Leão que aquilo que não foi assumido não poderia ser redimido, né? Então ele assumiu a nossa carne, assumiu a nossa vida para redimi-la a partir de dentro, né? O nosso pecado, a nossa fraqueza. E a partir do Novo Testamento, gente, nós vamos ver depois, muitas leis pesadas do Antigo Testamento deixaram de acontecer. Não eram mais válidas, olho por olho, dente por dente, porque Jesus levou a lei, que era um pedagogo, né, que preparou para ele, o Messias, ao pleno cumprimento. Mas também outras coisas ficaram mais sérias, né? Por exemplo, você não pode usar uma mulher e jogar fora, você não pode sair com prostituta, você tem que respeitar o seu corpo e o corpo da outra pessoa. Você tem que viver a castidade dentro do seu estado de vida, como na condição de esposa, na condição minha de padre. É uma outra exigência que internaliza a lei, faz com que a gente se respeite como templo do Espírito Santo, o nosso corpo, e respeitemos os outros também. E nós temos hoje como leitura complementar Jó 29 e 30. No capítulo 29, ele vai relembrar sua vida próspera nos dias de honra e de bênção. E no capítulo 30 de Jó, ele apresenta o contraste doloroso, né? Ele lamenta a sua situação atual. No 29, ele faz memória de tudo que ele viveu, os tempos de glória. E no capítulo 30, ele faz o contraste com a sua situação atual, mas sem amaldiçoar a Deus, só sofrendo, reconhecendo o sofrimento, né? Não é pecado chorar, não é pecado sofrer, não é pecado de vez em quando perder a paciência. O pecado é amaldiçoar a Deus, é desistir de carregar a cruz, é desistir de obedecer a Deus, de entender que Ele tem um propósito para tudo. Então leia Jó 29 e 30. E também nós temos um outro texto complementar hoje, que eu vou ler aqui para encerrar. Você vai ler Jó 29 e 30 e eu vou ler sem comentar, só ler Provérbios 3, do 28 ao 32. Não digas ao teu próximo, vai, volta depois, eu te darei amanhã, quando você dispõe de meios. Não maquines o mal contra teu vizinho, pois ele habita com toda a confiança perto de ti. Não litigues com alguém sem ter motivo, se esse alguém não te fez mal algum. Não invejes o homem violento, nem adotes o seu procedimento. Porque o Senhor detesta o que procede mal, mas reserva sua intimidade para os homens retos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que desça sobre você, sobre o seu dia, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Quero convidar você a escrever aqui nos comentários, nem que seja uma linha, duas, o que você entendeu do evangelho, da reflexão, o que ficou forte para você, tá? E mesmo sabendo que tem história de pecado na Bíblia, a Bíblia não está encorajando a gente a pecar, viu? Ela nos chama a santidade. Ela está mostrando a história de um povo que foi ensinado por Deus a ser povo de Deus gradativamente. Foram séculos para chegar em Cristo e nós cristãos que temos essa lei perfeita para seguir. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui, a partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo. E assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família. Deus abençoe você, seja muitíssimo bem-vindo ao nosso podcast diário, Leia a Bíblia comigo em um ano, hoje 20º episódio, vamos ler Gênesis 38, Jó, leitura suplementar, Jó 29 e 30, por favor, leve a sério essa questão da leitura complementar, leia depois o livro de Jó 29 e 30, porque esses livros suplementares, eles são importantes, gente, para no final do ano você entender o todo que é a Bíblia, tá bom? Olha, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, deixa já seu joinha, seu like, sua curtida nesse vídeo, isso nos ajuda o YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas. Escreva aqui nos comentários também os seus pedidos de oração, quero rezar por você como sacerdote. Gênesis 38, vamos então mergulhar na palavra do Senhor. Hoje é só um capítulo, tem dia que são 2, tem dia que são 3, tem dia que é 1, nós vamos seguindo o fluxo do nosso método aqui ao longo do ano. Naquele tempo, Judá, apartando-se dos seus irmãos, foi para a casa de um homem de Odolã, chamado Ira. Judá viu ali a filha de um cananeu, de nome Sué, e desposou-a, unindo-se a ela. Ela concebeu e deu à luz a um filho, ao qual chamou Er. Concebeu novamente e deu ao mundo um filho, e deu-lhe o nome de Onã. E teve ainda um filho que chamou de Sela. Judá estava em Casibe, na ocasião desse nascimento. Judá escolheu para Er, seu primogênito, uma mulher chamada Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e o Senhor o feriu de morte. Então Judá disse a Onã: Vai, toma a mulher do teu irmão, cumpre o dever da lei do levirato e suscita uma posteridade, uma descendência ao teu irmão. Mas Onã, que sabia que essa posteridade não seria dele, maculava-se por terra cada vez que se unia à mulher do seu irmão, para não dar a ela posteridade. Seu comportamento desagradou ao Senhor, que o feriu de morte também. E Judá disse a Tamar, sua nora: Conserva-te viúva em casa de teu pai, até que o meu filho Sela se torne adulto. Não é bom, pensava ele, que também ele morra como seus irmãos. E Tamar voltou a habitar na casa paterna. Muito tempo depois, morreu a filha de Sué, mulher de Judá. Passado o luto, subiu Judá a Tâmna para a tosquia de suas ovelhas, com seu amigo Ira, o Odolamita. E foi noticiado a Tamar: Eis que o teu sogro sobe a Tâmna para a tosquia de ovelhas. Depôs ela então os seus vestidos de viúva, cobriu-se com um véu, e assim disfarçada, assentou-se à entrada de Enaim, que se encontra no caminho de Tâmna, pois via que Sela tinha crescido e não lhe tinham dado por mulher. Judá, vendo-a, julgou tratar-se de uma prostituta, porque tinha coberto o rosto. E chegando-se a ela no caminho, disse: Queres juntar-te comigo? Ignorava ele que se tratava de sua nora. Ela respondeu: O que me darás para juntar-me contigo? Ele respondeu: Mandarei a ti um cabrito do meu rebanho. Está bem, mas dai-me então um penhor, até que o tenhas enviado. Que penhor queres que eu te dê? Teu anel, teu cordão e o bastão que tens na mão.
ele os entregou em seguida, e em seguida aproximou-se dela, e ela concebeu. E levantando-se partiu, tirou o seu véu e retomou seus vestidos de viúva. E Judá mandou-lhe o cabrito por seu amigo, o Odolamita, para retirar o penhor das mãos daquela mulher. Mas ele, não a encontrando, perguntou aos habitantes do lugar: onde está aquela prostituta que estava em Enaim, à beira do caminho? Responderam-lhe: não há prostituta nesse lugar. Ele voltou para junto de Judá. Não a encontrei, disse ele. E os moradores daquele lugar disseram-me que não havia nenhuma prostituta ali. Guarda ela o meu penhor, respondeu Judá. Não nos tornemos ridículos. Eu mandei o cabrito, e tu, porém, não a encontraste. Mais ou menos 3 meses depois, vieram dizer a Judá: Tamar, tua nora, conduziu-se mal. Vê-se que está grávida. Judá respondeu: tirai-a para fora, que ela seja queimada. E enquanto era conduzida, ela mandou dizer ao seu sogro: concebia do homem a quem pertence tudo isso. Examine bem, ajuntou ela, de quem são esse anel, este cordão e esse bastão. Judá, reconhecendo-os, exclamou: ela é mais justa do que eu, pois que não a dei ao meu filho Sela, e não a conheceu mais. E na ocasião de dar à luz, eis que ela trazia 2 gêmeos no seu ventre. No parto, saindo a mão, a parteira tomou-a e atou nela um fio vermelho, dizendo: este é o que saiu primeiro. Mas como ele retirasse a mão, saiu seu irmão. Que brecha fizeste? Exclamou a parteira. Que a brecha esteja sobre ti. E chamou-lhe de Farés. Em seguida veio seu irmão, com um fio vermelho atado na mão, e deu-lhe o nome de Zara. Gente, aqui o livro do Gênesis abre uma janela para falar da história de Judá. É importante que nós estamos na história de José. Mas aqui em Gênesis 38, a Bíblia fala de Judá, porque, como eu disse, Judá é o 4º filho sobre o qual vai cair a bênção da primogenitura e que vai ser o patriarca ali, né? Da tribo dele vai vir Davi, vai vir Jesus, né? Mas a gente vê mais uma vez a fraqueza humana, a maldade, o pecado acontecendo aqui. Em primeiro lugar, no Antigo Testamento, não haviam as leis morais, sexuais que existem a partir de Jesus. Cara, existiam algumas leis, mas não existiam leis morais, por exemplo, do concubinato, que nem um cristão não pode ter uma concubina, não pode sair com prostituta, não pode viver o pecado, o sexo fora do casamento, que é a fornicação. Nós vamos ver isso no Novo Testamento. Mas nessa época, o povo ainda estava em formação, né? A lei não tinha sido planificada. A lei só ficou perfeita, a lei de Moisés que eles seguiam, quando Jesus veio, que ele é o cumprimento da lei, né? Então, existia muito dessas coisas. O homem tem muitas esposas, né? Ele saiu e ia dormir com uma prostituta. Não é que está certo, não. Deus e a Bíblia não estão falando que está certo. Eu só estou explicando para te dar um contexto, né? Que naquela época era diferente, não existiam essas leis desse tipo de coisa. Só que era ela, né? Porque ela queria uma descendência, em primeiro lugar. O marido dela morreu primeiro. Aí o segundo filho, né? Porque existia uma lei, a lei do levirato. Se uma esposa, o irmão morresse e a esposa não tivesse filho, a esposa do irmão, o outro irmão tinha que acolhê-la, tinha que sair com ela, né? Tinha que dormir com ela para dar uma descendência, para que ela engravidasse e tivesse um filho, né? Mas Onã, ele sabia que a posteridade não seria dele, ou seja, ele sabia que se ele a engravidasse, ele não poderia ficar com os bens que iriam para ela, né? Ele era mau. Então ele se maculava por terra. O que isso quer dizer? O coito interrompido, né? Ele ejaculava fora para ela não engravidar. Então esse comportamento desagradou a Deus, né? Porque era a lei de Deus, dele dar uma descendência ao seu irmão que morreu. Mas o sogro dela disse: vai para a casa do seu pai, o que era uma desonra para uma mulher casada voltar para a casa do pai. Ela não podia, mas o Judá pediu e disse que quando o seu filho mais novo crescesse, né, ele a receberia como mulher e daria uma descendência. Só que ela era velha, o menino era novo, não queriam dividir mais com ela os bens, então não deram Sela, o menino mais novo, a ela. Então ela apelou, né? Se vestiu de prostituta, engravidou do seu próprio sogro, né? E o sogro deu uma descendência a ela, e ela provou, mostrando ali o anel, mostrando tudo aquilo, né? A gente vê uma história de pecado, uma história confusa, né? Mas enfim, no meio da história humana, que é essa confusão, Deus
faz também a sua história com o povo, né? E a Bíblia não esconde nada, gente. Eu gosto da Bíblia, que a Bíblia é um livro muito honesto, né? Ela não esconde nada, ela mostra a fraqueza do coração humano, ela mostra os limites, os erros, os pecados, né? E esses filhos de Judá que são narrados aqui, eles são importantes, porque depois, da descendência deles, vai vir Davi, vai ver Jesus, o Farés, né? O Zara, e assim por diante. Outra coisa que é importante dizer ali, né? Do Onã, né, que não quis dar uma descendência para sua esposa. Deus ficou com raiva assim, né? A ira dele aconteceu, ficar com raiva é uma maneira de dizer. E ele não aprova quando a gente separa o ato procriativo do propósito sexual, né? O ato sexual é para o bem dos esposos, mas é também para a procriação, para que a vida venha ao mundo, né? Deus não se agrada quando se vive só como uma aventura. Nós vemos uma confusão, né, gente? É fraqueza, é erro sobre erro, é pecado sobre pecado. É Judá, os filhos de Judá que pisam na bola, é Judá que não dá o filho mais novo para ela, é ela que se veste de prostituta, né? E quando a gente olha para a genealogia de Jesus, você sabe que Mateus narra, né, que a genealogia de Jesus, para mostrar que ele é da tribo de Judá, porque isso era muito importante para dizer que ele era o Messias e para dizer que Deus cumpre as suas promessas. Entre as mulheres está mencionada Tamar, né? Bessabeia, com quem a esposa Saul, Davi pecou posteriormente, Raabe, que foi uma prostituta. Isso revela, né, que Deus pode fazer coisas incríveis quando a gente deixa Ele ser o Senhor da nossa vida, mesmo apesar do nosso pecado. A gente não deve viver em pecado, não. Temos que lutar, porque o pecado atrai maldição e trouxe morte para os filhos de Judá, né? O salário do pecado é a morte. Mas mesmo no meio da nossa história confusa, né, Deus se encarna. Você vê, por isso que a encarnação de Jesus foi sempre tão defendida pela igreja. Porque se Jesus não se encarna, se Deus não se torna homem, não assume a nossa vida, a nossa natureza, Ele não pode salvar e redimir a nossa natureza a partir de dentro. Ele foi igual a nós em tudo, menos no pecado. E dizia Santo Irineu de Leão que aquilo que não foi assumido não poderia ser redimido, né? Então ele assumiu a nossa carne, assumiu a nossa vida para redimi-la a partir de dentro, né? O nosso pecado, a nossa fraqueza. E a partir do Novo Testamento, gente, nós vamos ver depois, muitas leis pesadas do Antigo Testamento deixaram de acontecer. Não eram mais válidas, olho por olho, dente por dente, porque Jesus levou a lei, que era um pedagogo, né, que preparou para ele, o Messias, ao pleno cumprimento. Mas também outras coisas ficaram mais sérias, né? Por exemplo, você não pode usar uma mulher e jogar fora, você não pode sair com prostituta, você tem que respeitar o seu corpo e o corpo da outra pessoa. Você tem que viver a castidade dentro do seu estado de vida, como na condição de esposa, na condição minha de padre. É uma outra exigência que internaliza a lei, faz com que a gente se respeite como templo do Espírito Santo, o nosso corpo, e respeitemos os outros também. E nós temos hoje como leitura complementar Jó 29 e 30. No capítulo 29, ele vai relembrar a sua vida próspera nos dias de honra e de bênção. E no capítulo 30 de Jó, ele apresenta o contraste doloroso, né? Ele lamenta a sua situação atual. No 29, ele faz memória de tudo que ele viveu, os tempos de glória. E no capítulo 30, ele faz o contraste com a sua situação atual, mas sem amaldiçoar a Deus, só sofrendo, reconhecendo o sofrimento, né? Não é pecado chorar, não é pecado sofrer, não é pecado de vez em quando perder a paciência. O pecado é amaldiçoar a Deus, é desistir de carregar a cruz, é desistir de obedecer a Deus, de entender que Ele tem um propósito para tudo. Então leia Jó 29 e 30. E também nós temos um outro texto complementar hoje, que eu vou ler aqui para encerrar. Você vai ler Jó 29 e 30 e eu vou ler, sem comentar, só ler Provérbios 3, do 28 ao 32. Não digas ao teu próximo, vai, volta depois, eu te darei amanhã, quando você dispõe de meios. Não maquines o mal contra teu vizinho, pois ele habita com toda a confiança perto de ti. Não litigues com alguém sem ter motivo, se esse alguém não te fez mal algum. Não invejes o homem violento, nem adotes o seu procedimento. Porque o Senhor detesta o que procede mal, mas reserva a sua intimidade para os homens retos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que desça sobre você, sobre o seu dia, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Quero convidar você a escrever aqui nos comentários, nem que seja uma linha, duas, o que você entendeu do evangelho, da reflexão, o que ficou forte para você, tá? E mesmo sabendo que tem história de pecado na Bíblia, a Bíblia não está encorajando a gente a pecar, viu? Ela nos chama a santidade. Ela está mostrando a história de um povo que foi ensinado por Deus a ser povo de Deus gradativamente. Foram séculos para chegar em Cristo e nós cristãos que temos essa lei perfeita para seguir. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui, a partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo. E assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família. Deus abençoe você. Muito bem-vindo ao nosso podcast diário Leia a Bíblia comigo em um ano. Muito bem-vindo aqui ao meu canal. Sou eu, Padre Adriano Zandoná, da Canção Nova. Você é muito bem-vindo aqui, viu? Eu rezo por você. Você mesmo. Por todo mundo que está fazendo comigo esse estudo bíblico ao longo desse ano. Eu tenho rezado nas minhas orações diárias. Convido você até a escrever aqui embaixo os seus pedidos de oração, que eu vou rezar com muito gosto, tá bom? Olha, eu quero convidar você
a se inscrever no canal. Caso você não seja inscrito, inscreva-se agora no canal, vem fazer parte da nossa família, ative o sininho das notificações, que é uma forma de você saber automaticamente quando entrarem vídeos novos. Você não precisa nem ficar pedindo para te avisar, ou às vezes você entra no canal, você não tem muita intimidade, né, com a internet, com esse tipo de coisa. Então é só ativar o sininho aí das notificações, porque todas as vezes que entrar os vídeos no canal, o seu celular já vai te avisar, tá bom? Hoje nós vamos ler Gênesis 39 e 40 e leitura suplementar Jó 31 e 32. E tem uma dos provérbios, se couber eu vou ler no final também, tá bom? E você, está dando certo aí o estudo bíblico, o grupo de estudo, parceiro de estudo bíblico? Peça para Deus colocar alguém no seu caminho para todo dia você partilhar aí o que Deus está falando ao seu coração. Gênesis 39. José foi conduzido ao Egito e Putifar, um oficial da casa egípcio do faraó, chefe da guarda, comprou aos ismaelitas que o levavam. O Senhor estava com José e tudo lhe prosperava. Morava na casa do seu senhor, o egípcio. Seu senhor viu que o Senhor estava com ele e lhe fazia prosperar tudo o que empreendia. José conquistou a simpatia do seu senhor, que o empregou a seu serviço, pondo-o à testa de sua casa e confiando-lhe todos os seus bens. Desde o momento em que José tomou o governo de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor desceu sobre tudo que lhe pertencia, na casa como nos campos. Ele entregou todos os seus negócios a José, sem mais se preocupar de coisa alguma, exceto de que se alimentava. Ora, José era belo de corpo e de rosto. E aconteceu, depois de tudo isso, que a mulher do seu senhor lançou seus olhos em José e disse-lhe: dorme comigo. Mas ele recusou. Meu senhor, disse-lhe ele, não me pede conta alguma do que se faz na casa, e confiou-me todos os seus bens. Não há maior do que eu nesta casa. Ele nada me interdisse, exceto tu, que és a sua mulher. Como poderia eu cometer um tão grande crime e pecar contra Deus? Em vão se esforçava ela todos os dias, falando a José, se ele não consentia em dormir com ela e unir-se a ela. Certo dia, tendo ele entrado na casa para fazer seus serviços, e não encontrando ali ninguém da casa, ela segurou-o pelo manto, dizendo: dorme comigo. Mas José, largando-lhe o manto nas mãos, fugiu. Vendo a mulher que ele lhe tinha deixado o manto nas mãos e fugido, chamou a gente de sua casa e disse-lhe: vede, trouxeram-nos este hebreu para casa, a fim de que ele abuse de nós. Esse homem veio me procurar para dormir comigo, mas eu gritei. E vendo que eu me punha a gritar, deixou seu manto ao meu lado e fugiu. E guardou junto de si as vestes de José, até a volta do seu senhor. E fez-lhe a mesma narrativa. O escravo hebreu, disse ela, que nos trouxeste, veio à minha procura para abusar de mim. Mas pondo-me a gritar, deixou o seu manto ao meu lado e fugiu. Ao ouvir isso de sua mulher, contando-lhe como se tinha comportado com ela o seu servo, ele enfureceu-se e lançou José na prisão, onde se encontravam detidos os prisioneiros do rei. E José ficou encarcerado. O Senhor estava com ele, mostrou-lhe sua bondade e fez que ele conquistasse a simpatia do chefe da prisão. Este confiou a José todos os presos que ali se encontravam, e nada se fazia sem a sua ordem. O chefe da prisão não fiscalizava nada do que fazia José, porque o Senhor estava com ele e lhe fazia prosperar em tudo o que empreendia. Gênesis 40. Depois disso aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o seu senhor. O faraó, encolerizado contra os seus dois oficiais, o copeiro Mor e o padeiro Mor, mandou-os encarcerar na casa do chefe da guarda, na prisão onde se encontrava detido José. O chefe da guarda associou-lhes José para o servir. Havia já certo tempo que estavam detidos. Quando os dois prisioneiros, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, tiveram um sonho numa mesma noite,
cada um o seu sonho, cada um o seu, com o seu sentido particular. Quando José voltou junto deles no dia seguinte pela manhã, viu que estavam tristes. Perguntou então aos oficiais do faraó, detidos com ele na casa do seu senhor: por que tendes hoje um ar sombrio? Tivemos um sonho, responderam eles, e não há ninguém para nolo interpretar. Porventura não pertence a Deus, replicou José, a interpretação dos sonhos? Rogo-vos que me conteis tais sonhos. E o copeiro-mor contou seu sonho a José. Em meu sonho, disse ele, vi uma cepa que estava diante de mim, e nessa cepa 3 varas que pareciam brotar. Saiu uma flor de seus cachos e deram uvas maduras. Eu tinha na mão a taça do faraó. Tomei as uvas e espremi-as na taça que entreguei na mão do faraó. José disse: eis o significado do teu sonho. As 3 varas são 3 dias. Durante 3 dias o faraó te reabilitará em tuas funções. Apresentarás ao faraó sua taça, como fazia antes quando era seu copeiro. Quando fores feliz, lembra-te de mim e faze-me o favor de recomendar-me ao faraó, para que ele me tire desta prisão. Porque é por um rapto que fui tirado da terra dos hebreus, e aqui igualmente eu nada fiz para merecer esta prisão. O padeiro-mor, vindo que José tinha dado uma boa interpretação, disse-lhe: eu também, em meu sonho, levava sobre minha cabeça 3 cestas de pão branco. Na de cima havia toda sorte de manjares para o faraó. Mas as aves do céu comiam-nos na cesta que estava sobre a minha cabeça. E eis, disse José, o que isto significa. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó levantarás a tua cabeça. Ele te suspenderá numa forca, e as árvores devorarão a tua carne. No 3º dia celebrava-se o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todo o seu pessoal. Ele levantou a cabeça do copeiro-mor e do padeiro-mor, em meio de todos os seus servos. Restabeleceu no seu cargo o copeiro-mor, que apresentou novamente a taça ao faraó, e mandou suspender no patíbulo, na forca, o padeiro-mor, como na interpretação que José lhes havia dado. Mas o copeiro-mor não pensou mais em José, esqueceu-o. Veja bem, nós estamos adentrando agora na vida de José. José foi um homem escolhido por Deus, separado por Deus. Mas isso não significa, gente, que ele não viveu sofrimentos. Ele foi raptado pelos irmãos, vendido como escravo. E o que ele colocava à mão prosperava, né? Que Deus ali o abençoava de forma muito singular e queria que as pessoas vissem que Deus estava com ele. Então, lá na casa do faraó, essa mulher, né, libidinosa, ele ali jovem, cuidando de tudo, queria trair com ele, e ele foi fiel a Deus, queria trair o marido com ele, né, e ele foi fiel a Deus e fiel ao seu patrão. Você viu, um homem de integridade, um homem de valores, que não se deixava levar pelos instintos. E por fazer o bem, ele foi injustamente recompensado, mas punido, né? Mas Deus escreve certo por linhas tortas, né? Tudo isso estava no plano de Deus, tudo isso estava preparando José para aquilo que Deus queria dele, para a maravilha que Deus ia fazer na vida dele. E mesmo lá na cadeia, gente, Deus o abençoou. Veja bem, Deus não impediu José de ir para a cadeia, ele foi. Mas na cadeia Deus o exaltou e o abençoou. Deus não impede eu e você de vivermos certas provações, lutas que são humanas e que muitas vezes estão preparando a gente para o nosso destino. Quando Deus permite certas provações, são essas provações que estão preparando você para aquilo que Deus vai te confiar. Porque nós vamos ver na história de José posteriormente, que Deus o exaltou ainda mais e fez dele o primeiro-ministro do Egito. Mas essas provações foram preparando-o. E ele foi provando a sua fidelidade a Deus em cada situação, gente. E lá na cadeia, o favor de Deus estava com José. E de lá ele interpretou, né, os 2 sonhos. O do padeiro foi cruel, né? Mas o do copeiro, e ambos aconteceram em 3 dias, né? E ele pediu para o padeiro, lembra-se de mim, mas o padeiro infelizmente esqueceu, o copeiro, né, infelizmente esqueceu-se de José. Nós estamos vendo a história da salvação, gente.
Deus não para de trabalhar e de fazer o que ele tem que fazer porque os irmãos traem, porque a mulher tenta avançar, porque o cara está preso. Não. Deus, ele entra na nossa história muitas vezes quebrada, marcada por tantas inconsistências, né? Pessoas difíceis, para fazer o que ele prometeu. E a gente vê também que José do Egito, né? Ele escolheu caminhar com Deus, né? Deus estava com ele, mas ele também estava com Deus. Deus está comigo e com você, mas você e eu estamos com Deus? Outra coisa bonita na vida de José é que, apesar de tudo que ele sofreu, ele escolhe não viver como uma vítima, sabe? Ele escolhe trabalhar, fazendo o melhor que ele pode para vencer suas situações difíceis. Talvez você também sofreu uma traição, sofreu injustiça no seu trabalho, sofreu uma perseguição. Mas não fique se vendo como uma vítima, não fique tendo dó de você mesmo. Não. Levanta a cabeça, vá para frente. Seja fiel. E se você errou, foi infiel, busque a confissão, recomece, sabe? Mas caminhe com Deus. Na Bíblia, caminhar com Deus significa honrar a Deus, querer fazer a vontade de Deus. Significa estar na presença de Deus, né? E a gente pode fazer um paralelo de José do Egito também com José do Novo Testamento, o justo, né? Pai de Jesus. Que homem abençoado, que história linda também, né, de São José, que escolheu obedecer a Deus no seu silêncio, no seu trabalho, que formou o caráter de Jesus, que deu a descendência de Judá, davídica a Jesus, né? Que fugiu com o menino para o Egito com a sua mãe para protegê-lo de Herodes, que queria matá-lo, que protegeu Maria, que cuidou da família de Nazaré. José é fantástico, São José. Se você não tem devoção com São José, tenha, viu? Porque ele é muito especial. Lembrando que nós também vamos ler hoje Jó 31 e 32, né? E também Provérbios 3, do 33 a 35. Jó 31 e 32 eu vou deixar que você leia como dever de casa e vou ler agora Provérbios 3, do 33 ao 35. Antes de ler Provérbios ainda, só falar Jó, né? Nós vamos ler Jó 31 e 32. O capítulo 32 é a defesa final de Jó, um juramento de inocência diante de Deus, né? Que ele não havia pecado, etc. É bem bonito o desdobramento do livro de Jó. E o capítulo 32 é a entrada de Eliú, uma nova voz no debate, né? Uma outra pessoa que entra ali também. Vamos lá, Provérbios 3, do 33 a 35. Sobre a casa do ímpio pesa a maldição divina. A bênção do Senhor repousa sobre a habitação do justo. Se ele escarnece dos zombadores, concede a graça aos humildes. A glória será o prêmio do sábio. A ignomínia será a herança dos insensatos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Filho amado, filha querida, escreva aqui nos comentários o que você entendeu, nem que seja uma linha, duas, o que você entendeu dessa palavra, o que você entendeu dessa reflexão, o que ficou forte para você. Escreva, é importante, ajuda também a internalizar, guardar melhor a palavra, meditar. E escreva aqui nos comentários também se você está entendendo até então, como é que está sendo para você. Olha, como eu disse para você, é preciso perseverança, são 365 dias. Eu disse esses dias atrás, tem dias que a palavra vai falar com muita força, tem dias que a palavra vai somente comunicar coisas triviais, tem dias que parece que nem está falando com a gente, mas está, a palavra é viva, você está sendo purificado. Se você está na água e não está sentindo, a água está te lavando, não importa se você está sentindo ou não, né? Jesus disse, minha palavra é a verdade que purifica, que lava os corações, né? Então, seja fiel, persevere. Por isso que é importante, sabe? É muito importante a gente ter um parceiro de estudo bíblico. Porque um parceiro, uma parceira vai nos motivar. Porque em 365 dias vai ter dia que você vai ter estar mais cansado, vai ter dias que você tem um monte de coisa para fazer, sabe? Não vai se lembrar, ou vai se deixar engolir pelas atividades do dia. Então um parceiro bíblico vai te mandar mensagem: e aí, já fez o estudo? Eu entendi isso, Deus falou comigo nisso, vai motivar você e você vai motivá-lo, né? Um grupo de estudos. Mas quem fizer grupo de WhatsApp, nada de ficar mandando 500 bom dias, tá? Usa o grupo de WhatsApp só para falar da Bíblia, porque senão fica chato, ninguém mais participa de nada, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós a bênção do Senhor. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores.
Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo. E assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família. Olá, Deus abençoe você, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast diário Bíblia em um ano aqui no meu canal, o Padre Adriano Zandoná no YouTube. Deus abençoe muito você. Por favor, copie o link desse vídeo, manda para os seus grupos de WhatsApp para mais pessoas fazerem um estudo bíblico junto conosco, tá? E olha, você que está chegando agora, não tem problema, comece a partir de agora e à medida que você for tendo possibilidade, por exemplo, hoje você ouve o podcast de hoje, o podcast 22, né? Hoje é o 22º dia, e você ouve o primeiro. Amanhã você ouve o 23 e o segundo. Um dia você está no final de semana, você ouve o do dia e mais uns 3. E você vai se atualizando, seja bem-vindo. O importante, o pior inimigo do bom é o ótimo, sabe? Faça o bom, vai fazendo do jeito que você dá, mas do jeito que der, do jeito que você puder, melhor dizendo. Mas conheça a Bíblia. Conheça a Bíblia, o que é muito importante. Olha, quero convidar você a se inscrever no canal, caso você não tenha se inscrito, a ativar o sininho das notificações para você fazer parte da nossa família. Aqui sempre o padre está postando a homilia de todo dia, a homilia diária, a reflexão da Bíblia, orações, instruções para abençoar você. E ativa o sininho das notificações para você saber quando entrarem coisas novas e deixa já o seu joia, seu like, sua curtida nesse vídeo. Gente, a gente pede isso porque é assim que o YouTube funciona. Só assim o YouTube vai mostrar essa palavra de Deus a mais pessoas. Se você se inscrever, se você curtir, se você compartilhar. Então eu peço isso para a evangelização acontecer. Hoje nós leremos Gênesis capítulo 41 e 42, leitura suplementar Jó, desse capítulo 33 e 34, Jó 33 e 34, e também teremos Provérbios 4, de 1 a 9. Eu vou tentar ler Provérbios no final e vou deixar Jó 33 e 34 para você ler como tarefa de casa, mas leia mesmo, tá? Porque como eu disse, é uma imersão na Bíblia como um todo nesse ano, mas você precisa seguir as direções do padre, né, para de fato dar certo. Então vamos lá, vamos ler Gênesis 41 e Gênesis 42. 2 anos depois, o faraó teve um sonho. Encontrava-se ele perto do rio Nilo, de onde saíram 7 vacas belas e gordas, que se puseram a pastar no capinzal. Mas eis que saíram em seguida do mesmo Nilo 7 outras vacas, feias e magras, que vieram e se puseram ao lado das outras na margem do rio. As vacas feias e magras devoraram as 7 vacas belas e gordas, e o faraó despertou. Adormeceu de novo e teve outro sonho. 7 espigas grossas e belas saíam de uma mesma haste. Mas eis que em seguida germinaram 7 outras espigas, magras e ressequidas pelo vento do oriente. As espigas magras devoraram as 7 espigas grossas e cheias. E o faraó despertou. Era um sonho. Chegada a manhã, o faraó, com um espírito preocupado, mandou chamar todos os mágicos e sábios do Egito. Contou-lhes seus sonhos, mas nenhum deles soube explicá-los. Então o copeiro Mor disse-lhe: Vou confessar a minha falta. Um dia, tendo-se o faraó irado contra os seus servos, mandou-me encarcerar na casa do chefe da guarda, com o padeiro Mor. Eis que uma noite tivemos nós dois um sonho, cada um o seu. Ora, estava lá conosco um jovem hebreu, escravo do chefe da guarda. Contamo-lhes nossos sonhos, e ele nolo interpretou, a cada um o seu. E os acontecimentos confirmaram sua interpretação. Eu fui restabelecido no meu cargo, e o outro foi pendurado. O faraó mandou chamar José, o qual foi imediatamente tirado do cárcere. Ele barbeou-se, trocou de roupa, e apresentou-se diante do faraó. Este lhe disse: Tive um sonho, ninguém pôde interpretar, mas ouvi dizer de ti que basta contar-te um sonho para que o expliques.
Não sou eu, respondeu José, mas é Deus quem dará ao faraó uma explicação favorável. O faraó disse então a José: em meu sonho eu estava à margem do Nilo, e eis que do Nilo saíram 7 vacas, gordas e belas, que se puseram a pastar no capinzal. E saíram em seguida 7 outras vacas magras, feias e disformes, como jamais vi em todo o Egito. As vacas magras e feias devoraram as 7 primeiras gordas, as gordas, que entraram em seu ventre como se nada fossem, pois ficaram tão macilentas e feias como antes. Nessa altura eu despertei. E tive outro sonho. Vi elevar-se de uma mesma haste 7 espigas cheias e belas. Mas eis que 7 outras espigas medíocres, finas e queimadas pelo vento do Oriente, germinaram em seguida. E as espigas magras engoliram as 7 belas espigas. Em vão contei tudo isso aos mágicos. Nenhum deles pôde dar-me a explicação. José disse ao faraó: o duplo sonho do faraó reduz-se a um só. Deus revelou ao faraó o que ele vai fazer. As 7 belas vacas são 7 anos, e as 7 belas espigas igualmente, 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que saíram em seguida são também 7 anos, e as 7 espigas vazias e queimadas pelo vento do Oriente serão também 7 anos de miséria. É como eu disse ao faraó: Deus lhe revela o que vai acontecer. Haverá 7 anos de grande abundância para todo o Egito. Virão em seguida 7 anos de miséria, que farão esquecer toda a abundância no Egito. A fome devastará o país. E a abundância do país não mais será notada por causa da fome que se seguirá, porque será violenta. Se o sonho se repetiu 2 vezes ao faraó, é que a coisa está bem decretada da parte de Deus, que vai apressar-se em executá-la. Agora, pois, escolha o rei um homem sábio e prudente, para pô-lo à frente do país. Nomeie também o faraó administradores no país, que recolham a 5ª parte das colheitas do Egito, durante os 7 anos de abundância. Eles ajuntarão todos os produtos destes bons anos que vêm e armazenarão o trigo nas cidades, à disposição do faraó, como provisões a conservar. Esses mantimentos formarão para o país uma reserva em previsão dos 7 anos de fome que assolarão o Egito. Dessa forma, o país não será arruinado pela fome. Essas palavras agradaram o faraó e toda a sua gente. Poderíamos, disse-lhes ele, encontrar um homem que tenha tanto como este o Espírito de Deus? E disse em seguida a José: pois que Deus te revelou tudo isso, não haverá ninguém tão sábio e tão prudente como tu. Tu mesmo serás posto à frente de toda a minha casa, e todo o meu povo obedecerá à tua palavra. Só o trono me fará maior do que tu. Vês, disse-lhe ainda, eis que te ponho à frente de todo o Egito. E o faraó, tirando o anel de sua mão, pôs na mão de José, e o fez revestir-se vestes de linho, e meteu-lhe ao pescoço um colar de ouro. E fazendo-o montar no segundo dos seus carros, mandou que se clamasse diante dele: ajoelhai-vos. É assim que ele foi posto à frente de todo o Egito. E o faraó disse-lhe: sou eu o faraó, sem tua permissão não se moverá mão nem pé em toda a terra do Egito. O faraó chamou a José Safete-Faneque, e deu-lhe por mulher Azenete, filha de Putifar, sacerdote de On. José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó, rei do Egito. Ele retirou-se da casa do faraó e percorreu todo o país. A terra produziu abundantemente durante os 7 anos de fertilidade. José ajuntou todo o produto desses 7 anos no Egito e os pôs em reserva nas cidades e os mantimentos dos campos que estavam ao redor de cada cidade. Guardou-os na mesma cidade. José ajuntou trigo como a areia do mar, em tal quantidade que se não podia contar, pois que ela excedia toda a medida. Antes que viesse o ano de fome, nasceram a José 2 filhos, que lhe deu Azenete, filha de Putifar, sacerdote de On.
José chamou ao primeiro Manassés, porque dizia ele: Deus me fez-me esquecer de todo o meu trabalho e de toda a minha família. Chamou o segundo Efraim, porque disse ele: Deus tornou-me fecundo na terra da aflição. Tendo acabado os 7 anos de abundância que houve no Egito, os 7 anos de miséria começaram, assim como tinha predito José. E a fome assolou todos os países, mas havia pão em toda a terra do Egito. Em seguida houve fome também no Egito, e o povo clamou ao faraó pedindo pão. Esse disse a todos os egípcios: Ide a José, e fazei o que ele vos disser. Como a fome assolasse toda a terra, José abriu todos os celeiros e vendeu víveres aos egípcios. Mas a penúria cresceu no Egito. E de toda a terra vinha-se ao Egito comprar trigo a José, porque a fome era violenta em toda a terra. Gênesis capítulo 42. Jacó, sabendo que havia trigo no Egito, disse aos seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Eu soube que há trigo no Egito. Descei lá e comprai-o para nós. Poderemos assim viver e escaparemos à morte. E os 10 irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou partir com seus irmãos Benjamim, irmão de José. Com medo pensava ele, de que lhe acontecesse alguma desgraça. Os filhos de Israel chegaram, pois, no meio de uma multidão, de outros para comprarem víveres, porque a fome reinava na terra de Canaã. José era o governador de toda a região, e era ele quem vendia o trigo a todo mundo. Desde a sua chegada, os irmãos de José prostraram-se diante dele com o rosto por terra. José reconheceu-os imediatamente, mas comportando-se com eles como um estrangeiro, disse-lhe com rudeza: De onde vindes? Da terra de Canaã, responderam eles, para comprar víveres. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. E lembrava-se do sonho que tivera outrora a respeito deles. Disse-lhes: Vós sois espiões, viestes explorar os pontos fracos do país. Não, meu senhor, responderam eles. Teus servos vieram comprar víveres. Somos todos filhos do mesmo pai, somos gente honesta. Teus servos não são espiões. Não é verdade, disse-lhe ele. Viestes explorar os pontos fracos do país. Eles responderam: Somos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O mais novo está agora em casa do nosso pai, e o outro já não existe. José disse-lhes: É bem como eu disse, sois espiões. Sereis, aliás, postos à prova. Pela vida do faraó, não saireis daqui antes que tenha vindo vosso irmão mais novo. Mandai um de vós buscá-lo. Enquanto isso, ficareis prisioneiros. Vossas palavras serão assim provadas, e veremos se dissestes a verdade. Do contrário, pela vida do faraó, vós sois espiões. E mandou metê-los na prisão durante 3 dias. Mas no 3º dia José disse-lhes: Fazei isto e vivereis, porque sou cheio de temor de Deus. Se sois gente de bem, que um dentre vós fique detido na prisão, e os outros partam levando trigo para alimentar vossas famílias. Trazei-me então vosso irmão mais novo, para que eu possa verificar a verdade de vossas palavras, e não morrereis. Foi o que fizeram. Disseram uns aos outros: Em verdade, somos culpados pelo crime cometido contra o nosso irmão, porque vimos a angústia de sua alma quando ele nos suplicava, e não o escutamos. Eis por que veio sobre nós essa desgraça. Não vos tinha dito eu, disse-lhes Rúben, para não pecarem contra o menino? Não quisestes ouvir-me, e eis agora que nos é reclamado o seu sangue. Ora, não sabiam que José os compreendia, porque eles tinha falado por meio de um intérprete. E José afastou-se deles para chorar. Voltou em seguida e falou-lhes. E escolheu Simeão, ao qual mandou prender na presença deles. José ordenou depois que se enchessem de trigo os seus sacos, e que se pusesse o dinheiro de cada um em seu saco de viagem, e também que se lhes dessem provisões para o caminho. Assim foi feito.
Eles carregaram o trigo sobre os seus jumentos e partiram. Na estalagem, abrindo um deles seu saco para dar de comer ao jumento, viu que seu dinheiro estava na boca do saco. Devolveram-me o dinheiro, disse ele aos seus irmãos. Ei-lo aqui no meu saco. Desfaleceu-se-lhes o coração. E tomados de espanto, disseram uns aos outros: que é isso? Que Deus nos fez? Voltaram para junto de Jacó, seu pai, na terra de Canaã. E contaram-lhe nesses termos tudo o que lhes tinha acontecido. O homem que governa o país nos falou asperamente e nos tomou por espiões. Dissemos que éramos gente honesta e não espiões, que éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, dos quais um já não existia. Mas, e o mais novo estava no momento com nosso pai, na terra de Canaã. O governador do país disse-nos: por isso reconhecerei que se sois gente de bem. Deixai junto de mim um dos vossos irmãos, levai o trigo que precisais para alimentar vossas famílias e parti. Vós me conduzireis então, vosso irmão mais novo, assim sabereis que não sois espiões, mas gente honesta. Eu vos devolverei então vosso irmão, e podereis negociar no país. Esvaziando os seus sacos, eis que o pacote de dinheiro de cada um se encontrava em seu saco. Quando eles e seu pai viram o dinheiro, tiveram medo. Jacó disse-lhes: vós me tirais os meus filhos. José já não existe, Simeão tampouco, e quereis me tomar ainda Benjamim? Tudo vem cair sobre mim. Rubem disse-lhe: tira a vida aos meus 2 filhos, se eu não te reconduzir Benjamim. Confia-o a mim, e eu o trarei de volta. Meu filho, tornou Jacó, não descerá convosco, porque seu irmão morreu e só resta ele. Se lhe acontecesse um acidente nessa viagem, que ides fazer? Farias descer os meus cabelos brancos à habitação dos mortos, sob o peso da dor. Nós vemos aqui o desenrolar da história de José, que é central na história da nossa salvação. Como eu disse, as histórias que nós vamos ouvir aqui ao longo desse ano são as histórias principais, centrais em toda a história da salvação. José, gente, foi vendido pelos seus irmãos. Foi preso injustamente por não sair com a esposa, de Potifar, e viveu tantas coisas difíceis, mas ele foi fiel a Deus, ele foi um homem de oração, ele foi íntegro, mesmo quando ninguém estava vendo. Ele podia ter dormido com a esposa do seu patrão, ele podia ter enriquecido de forma ilícita, mas ele escolheu ser fiel a Deus. E a gente vê, como eu dizia ontem, se eu não me engano, que Deus usa de tudo para realizar o seu plano. Ele é fidelíssimo. Só que ele usa de tudo e muitas vezes ele permite provações para nos prepararem, para fortalecerem os músculos da nossa fé, os músculos do nosso caráter, para suportarmos o peso da bênção que ele quer nos dar. Lá na cadeia, gente, ele foi chamado da cadeia, foi barbeado, trocaram a roupa dele para ele se apresentar ao faraó. E ele tinha esse dom de interpretação dos sonhos, Deus o usou. Você vê, lá na cadeia, esquecido, ele foi lembrado. Você que está se sentindo hoje esquecido. Padre, eu estou num emprego ruim, eu não tenho as conquistas que eu gostaria, eu não tenho seguidores, eu não tenho pessoas que me amem, ninguém me vê, eu não tenho dinheiro. Não pense assim. Seja fiel. Porque Deus, ele te busca, ele faz o faraó te enxergar na cadeia para te exaltar no momento certo. Seja fiel porque você não sabe de quem, para quem Deus está falando de você. Deus fez o faraó ouvir sobre José, ele falou de José ao faraó, e José chegou ao faraó, interpretou o seu sonho com maestria, mas veja bem, José já deu toda a glória a Deus, ele falou assim, não é eu que vou interpretar não, é Deus que vai te revelar, deixando bem claro. E ele interpretou com maestria, e aí o faraó já o fez o primeiro-ministro, o administrador de todos os bens do Egito. Na mesma hora ele já foi trocado a roupa, ele se vestiu como um egito, eles eram carecas, usavam aqueles colares, como um egípcio, ele se vestiu, e ele usava aqueles colares próprios dos egípcios. Ali o faraó já lhe deu uma esposa, e ele teve os seus filhos, Efraim e Manassés, que receberam depois porções de terra, dentre as 12 tribos de Israel. José não recebeu uma porção de terra lá em Israel, na divisão das 12 tribos, por quê? Porque os filhos dele receberam, Efraim e Manassés, cada um recebeu uma porção. Como Levi não recebeu, Levi era a tribo dos sacerdotes, não tinha terra, mas Deus seria a terra, a herança deles. Então é importante você entender isso.
Porque são 12 filhos, certo? São 12 tribos. Só que lá na divisão da terra tem 12 tribos, mas não tem José e não tem Levi. Por quê? Porque José, quem assumiu 2 porções de terra, são seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Por tudo que ele sofreu, Deus lhe deu uma porção dobrada, né? E Levi não tem terra, né, na divisão de terra lá em Israel, das tribos, porque os levitas eram os sacerdotes. E a herança deles era o Senhor, eles não tinham propriedade, né? O Senhor era a herança deles. Gente, no capítulo 42, nós vemos a fidelidade de Deus, gente. Deus é fiel a toda prova. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Ele é fiel mesmo em meio à infidelidade das pessoas, né? Você vê que José, quando criança, teve aquele sonho que os irmãos se prostravam diante dele, que o pai se prostrava diante dele. E isso aconteceu. Todos chegaram lá diante dele no Egito e se prostraram, porque ai deles se não o fizessem. E no Oriente Antigo, gente, era muito olho por olho, dente por dente. Em qualquer situação como essa, um outro irmão mataria todos os irmãos que o venderam. Por exemplo, se não fosse um homem de Deus, era muito justo para os padrões morais da época José mandar matar todos os irmãos de uma vez só. Mas José era um homem de Deus, ele não se guiava pelos padrões da época, ele se guiava pelo Espírito de Deus. Então ele, de maneira nobre, perdoa os seus irmãos. Claro, faz ali um joguinho, né, para os irmãos voltarem com o irmão mais novo, né, com Benjamim. E Benjamim, então eles voltaram, depois a gente vai ver o segmento, mas a gente vê Deus fiel, realizando as suas promessas. As promessas que Deus faz, claro, elas passam pelo teste do tempo, nós somos provados até elas se concretizarem, né? Mas é interessante que Deus é fiel e Ele cumpre as suas promessas. Você pode se sentir na cadeia, você pode se sentir esquecido, não desanime, Deus te vê na cadeia, Ele manda te chamar. Ele manda o faraó te chamar. Outra coisa interessante também é que nós vemos aqui no capítulo 41, versículo 55, a seguinte expressão de Jacó a seguinte expressão, né, lá na Bíblia: vão a José, né? Você sabe que os devotos de São José, eles usam muito essa expressão do latim it ad Joseph, né? Vão a José. Por quê? Porque assim como Nossa Senhora leva a Jesus todos os seus devotos, São José também leva a Jesus todos os seus devotos. E de José, os devotos de São José usam essa expressão como uma maneira retórica de dizer, né? Nós precisamos ir ao nosso pai, né? O pai adotivo de Jesus, que também Deus nos deu como pai, que é São José. Olha só, Jó 33 e 34 é a tarefinha de casa, e nós temos Provérbios 4, do 1 ao 9. Eu vou ler rapidinho, sem comentar, para encerrar o nosso dia, que hoje ficou um pouquinho maior, porque o capítulo 41 em especial foi muito grande. Ouvi, filhos meus, a instrução de um pai. Sede atentos para adquirir a sabedoria, a inteligência. Porque é sã a doutrina que eu vos dou, não abandoneis o meu ensino. Fui um verdadeiro filho para o meu pai, terno e amado junto de minha mãe. Deu-me ele este conselho, que teu coração retenha minhas palavras, guarda meus preceitos e viverá. Adquire sabedoria, adquire perspicácia, não te esqueças de nada, não te desvies dos meus conselhos. Não abandones a sabedoria, ela te guardará, ama-a, e ela te protegerá. Eis o princípio da sabedoria. Adquire a inteligência em troca de tudo o que possuis. Tem-na em grande estima, ela te exaltará. Ela te glorificará quando a abraçares. Colocará sob tua fronte uma graciosa coroa. Ela te outorgará um magnífico diadema. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, nem que seja uma, 2 linhas, o que você entendeu, o que ficou mais forte para você. Tá bom? Escreve. Deus abençoe você. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia
Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família.